Pode ver de onde querer ver. Diário de uma vida elétrica. O DUV, para você. Estamos aqui nos estúdios da Fontana Filmes em Campinas, contando mais uma história dos personagens, das pessoas que fazem a história do nosso setor elétrico. E hoje eu tenho aqui comigo a oportunidade de mais uma boa conversa, de mais uma boa entrevista. Confesso a vocês que eu estava na expectativa dela, porque para mim sempre foi uma referência no nosso setor. Desde que eu comecei a vivenciar tudo isso aqui. Em alguns momentos eu concordei com ele, em alguns momentos eu discordei dele, natural. Eu tive, inclusive, que discordar, a gente já falou um pouco disso ali no making off, mas eu tenho aqui uma grande referência, Luiz Augusto Barroso. Barroso, obrigado por ter vindo. Que isso, prazer. Discordar é bom. Discordar é bom, né? Faz parte, né? Posicionamentos, visões distintas de mundo, né? E naquele momento que a gente vai falar um tanto quanto disso aqui, que eu estava ali presidente da ABGD, na Associação Brasileira de Geração Distribuída, eu sei do teu pensamento. Em alguns a gente converge, é natural, e naquele momento em alguns a gente divergia, né? Mas é a história do setor elétrico, faz parte, né? Super faz parte. E também o ser humano ele só cresce na divergência, né? O que seria do mundo se todos pensassem da mesma forma. Se todos concordassem, né? Com tudo, né? Se todos gostassem, por exemplo, do Iron Maiden. Seria um mundo melhor. Seria um mundo melhor, nós vamos falar disso. O Barroso tem uma história, muitos aqui, né, que estão nos assistindo sabem, conhecem, ligada ao setor elétrico, e é sobre isso que a gente vai falar um pouco, mas a gente volta, falando de história, a gente volta alguns capítulos atrás, e curiosidades que eu tenho certeza que muitos aqui não sabiam. Eu não sabia, propriamente dito. Barroso é matemático, né? Matemático de formação, exatamente. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. E o que levou o Luiz Augusto Barroso a fazer matemática? Eu queria estudar, sempre gostei muito de estudar. Eu queria estudar alguma coisa que fosse difícil e alguma coisa que me permitisse depois, através daquele estudo, tentar atuar em áreas que, naquele momento que eu fiz meu vestibular, eu nem sabia para onde eu queria empurrar minha carreira, né? Então, o que eu pensava? O que é difícil? É matemática, é física. Aí eu falei, eu vou para matemática, que pelo menos matemática eu posso trabalhar com computação, com engenharia, com economia, com informática, com uma série de temas que acabaram, eu acho, realizando na minha vida, né? Uhum. E se mostrou uma escolha muito correta. Eu sei, então, te ouvindo aqui, matemática um ponto de referencial, de partida, de gostar, mas eu ouvi de você histórias interessantíssimas. Se a gente andar alguns anos para trás, tem outras paixões aí, certo? Sim. E uma delas é a música, correto? Exatamente. E não é qualquer paixão, né, Barroso? Não é qualquer paixão. Eu gosto muito de música, né? Sempre fui uma pessoa muito ligada desde criança, né? Uhum. E sempre gostei de rock. Sempre fui um roqueiro clássico e tal. Aquele menino que em clássico. 83, né? Clássico assim, aquele Sim. padrão dos anos 80, que lá em 83, com 8 anos de idade, eu gostava de Kiss. Meu sonho era ser o Gene Simmons, pegar uma tesoura, cortar a língua para a língua. Não. Pô, um negócio de maluco que você nem imagina, né? Pro horror do meu pai e da minha mãe, né? Essa história, gente, ela é muito boa. Como é que foi quando a sua mãe perguntou o que você queria na infância de presente de aniversário? Pô, uma doideira. Era meu irmão, a gente gostava de Kiss, e minha mãe fez uma festa do Kiss pra gente, né? Fez o bolo, aqueles, enfim, o pessoal que dizia que era mascarado, mas no fundo é uma maquiagem. E o que vocês querem de presente? E a gente falou, olha, a gente quer uma tesoura. Mas para quê? Para cortar o freio da língua, para a língua poder ir até aqui embaixo, que nem o Gene Simmons, né?
Aí minha mãe, claro, achou que um horror, jogou os discos do Kiss fora, deu pra gente o disco Os Trapalhões na Serra Pelada, de Dimocó, Colesterol, Sonrisal. E aí a minha aventura no rock foi subitamente interrompida, ali Naquele em momento. 84 e tal, eu devia ter uns 9 anos de idade, então minha mãe não achando a menor graça daquela história, né? Pra acabar logo, mãe sendo mãe, para Mãe acabar sendo- logo com isso. Acabar logo e tal, para com essa história, né? E Mas depois voltou. Mas a ideia foi boa. Me dá uma tesoura, porque eu vou cortar a língua para a língua chegar aqui embaixo. Era o que e só os chegava oito. pra gente, né? A gente queria, eu pelo menos queria, né? Era o cara do Kiss e tal, pintadão e tal. Eu achava aquilo o máximo, né? E tinha um irmão que corroborava, né? Era pior do que eu. 2 anos Trabalhava- mais novo, pior do que eu. Ou seja, você aos 8, chefe da quadrilha do Kiss, com o irmão de 6, pedindo a tesoura, e ele falou que queria também, não é Meu isso? passado me condena, É cara. isso aí, é isso aí. Bom, voltando então, a gente vai falar um pouquinho mais dessa tua outra paixão, né? Além do setor elétrico, está claro para a gente. Mas e aí, Barroso, você faz a matemática, forma em matemática, eu vi aqui, né, olhando, te stalkeando, ali meados segundo quarto já da década de 90, e aí você vai trabalhar onde? Com o quê? Então, terminei a matemática e fui fazer o mestrado em matemática aplicada. Aham. E basicamente eu estudava métodos matemáticos para resolver problemas, né? Sempre gostei muito de estudar e muito de resolver problemas. E eu acabei caindo para fazer a dissertação de mestrado, por incrível que pareça, no CEPEL, né, com o professor Sérgio Granville. Eu fazia a tese em métodos de pontos interiores para resolver um problema de equilíbrio dos transformadores de uma rede de distribuição, para evitar colapso de tensão. E, matematicamente, era um problema interessante, mas era aplicadamente muito fora da minha zona de conhecimento. Eu achava aquilo, porra, está muito detalhado, não entendo essa parte de engenharia aqui e tal. E aí, um belo dia, conversando com o meu pai, um jantar em família, né? Meu pai, o Luiz Barroso, né? Sempre trabalhou no setor elétrico, foi da Eletrobras, do grupo, coordenador do planejamento da expansão, GCPS e tal. E aí o meu pai falou assim, olha, se você não está gostando, eu tenho um amigo, uma pessoa para quem eu posso telefonar, que eu não o vejo há 10 anos, um cara muito inteligente, mas que ele tinha muita ligação com a academia, e de repente ele conversa com você para te resolver Para te essa ajudar. questão da tese, me ajudar. E meu pai liga para o Mário Veiga, o engenheiro Mário Veiga. Mário fala, não, manda seu filho aqui amanhã. Isso era na quinta-feira, eu fui na PSR na sexta-feira, cheguei na PSR, e o Mário, ele estava, nunca vou esquecer, ele estava viajando, naquele mesmo dia ia para Nicarágua, da Nicarágua ele ia para Viena, ou ia para Viena, depois para Nicarágua. O Mário trabalhava no mundo inteiro. O Mário fez uma explanação fantástica dos problemas que ele tinha e me disse, gostou da tese? Eu falei, gostei. Então você pode mudar de orientador, porque o seu orientador atual é o Sérgio Granville, que é meu cunhado, e eu passo a ser o seu orientador. E eu mudei de orientador, mudei de tema de tese para um tema que eu comecei a curtir mais, um tema mais econômico, tudo mais. Isso final de 98, mais ou menos. Eu tinha o cabelo comprido e tudo mais. Nem sei como é que o Mário me recebeu lá. Eu vi essa foto. Você viu essa foto? Eu vi essa né? foto. E dali, Era comprido mesmo. Era comprido, exatamente. Fiquei 10 anos sem cortar o cabelo, cara. Meu passado me condena geral. Mas eu fui aceito na PSE, como eu cheguei e tal, e basicamente comecei a me tornei um aluno ali, um bolsista, né, da UFRJ, que fazia uma dissertação aplicada na PSE. E dali, uma semana depois, o Mário, o que você está fazendo à tarde? Eu falei, eu almoço, vejo video show e depois vou jogar futebol. Não, você vem para cá. E eu ganhei um emprego na PSR, tipo, uma semana depois de ter ido lá, e comecei aí sim a me desenvolver profissionalmente na PSR, como um aluno de mestrado que terminei a dissertação rapidíssimo, para depois começar, em paralelo, né, a entrar nas demandas profissionais da empresa. A PSR é muito pequena. Nós éramos 6 pessoas, eu fui número 6. Então, eles eram 5 pessoas, eu entrei como número 6. Impressionante, né? Isso foi lá, final de 98. E, a partir dali, a PSR começou a crescer. A PSR, Barroso, desculpa cortar o teu raciocínio, mas para quem está nos assistindo, a sigla significa? Então, a PSR significa Power Systems Research. Foi uma empresa fundada pelo Mário, o Mário Veiga Ferraz Pereira, a pessoa, eu nem vou dizer mais inteligente que eu conheço, porque o Mário ele é genial, então o Mário ele é muito mais que uma pessoa só inteligente, e o Mário criou essa empresa como sendo um centro de inteligência para agregar valor aos seus clientes em modelagem matemática de sistemas, que ao longo do tempo, o que era Power Systems Research, Inc.,
virou a PSR Consultoria e hoje é a PSR Soluções e Consultoria em Energia, e ela cresceu enormemente. E aí é bom, a gente falou isso no famoso making off antes de gravar, que a conversa ela vai mudando, o pessoal que nos assiste sabe disso, que eu vou ficando curioso, e é uma curiosidade que me vem aqui agora por que criar uma empresa com o perfil da PSR ali no... Ela foi criada naquele... Bom, 6 pessoas, imagino que era por ali, 98, né? A PSR, efetivamente, Guilherme, ela foi criada em 87. Nossa, Tá? não 87. estou enganado mesmo. E da mesma forma que os americanos, é muito parecido, os americanos criam as suas startups nas garagens dos seus apartamentos. Ok. O Mário criou a PSR na cozinha do seu apartamento. Melhor, né? Melhor, né? Não, Diferente, na pelo menos. cozinha é melhor. Apartamento em Ipanema. Uhum. E o Mário criou a PSR basicamente com a visão de que ferramentas matemáticas avançadas, baseadas em métodos matemáticos complexos, e uma visão muito progressista, acho que o Mário conseguiu antever muito um futuro algoritmo que acabou se realizando, que isso seria necessário para ajudar países, investidores, consumidores, geradores a atuar ou tomar decisões complexas em mercados elétricos, em sistemas de potência ao redor do planeta. E a gente, você vê, nós estamos falando aí realmente de algo visionário, porque em 87 a gente não tinha computador. Não, o Mário importava os computadores na mala, Não tinha computador. arranjos que é melhor nem te contar aqui. Nós somos contemporâneos, né, inclusive de geração, de época. Lá em casa foi ter um TK-85, né, que era... E era mais ou menos isso aí, 85, 86. Isso. Você pensar em sistemas que vão fazer análise de dados nessa época, de fato, é um negócio... Mas o Mário tinha uma visão muito legal, porque o Mário dizia o seguinte, olha, a hipótese dele era que a computação avançaria por si só. A memória ficaria mais barato, o CPU ficaria mais barato, então seria uma questão de tempo a gente ter processadores mais rápidos, mais e mais memórias. Então o Mário desenvolveu algoritmos, esses sim são muito visionários, que lá naquela época já eram muito avançados e que naquela época eles sequer conseguiam se potencializar tanto, porque a capacidade computacional era limitada. Mas ao longo do tempo, com a computação paralela crescendo, a computação em nuvem, esses algoritmos que, poxa, hoje completam praticamente quase 40 anos, esses algoritmos conseguiram se expandir de uma maneira absolutamente incrível, né? E hoje, acho que toda a técnica que o Mário Veiga desenvolveu nos anos 80, e são vários algoritmos, hoje forma o estado da arte em métodos de apoio à tomada de decisão sob incerteza. Voltando então ali em 98, 99, o 06 da PSR, o Barroso ali começando a entender que aquelas soluções, ou o tratamento daqueles dados matemáticos faziam sentido para o setor elétrico. Isso? Exatamente isso. Eu cheguei na PSR, como te disse, de cabelo comprido, de bermuda e tal, não entendia nada, não sabia a diferença entre 1 megawatt e 1 megawatt-hora. E eu tinha aula de modelos matemáticos com o Rafael Kelman, o filho do Gerson Kelman, que estava na PSR já um ano antes de mim, um pouco mais. O Rafael ou o Gerson? O Rafael. O Gerson estava no CEPEL nesse momento. Sim. E o Rafael, enfim, já ali contaminado pelos algoritmos do Mário, né, todo viciado naquelas ideias, ele me dava aula e eu gravava com um gravador. O Rafael me dando aula, eu ia para casa escutando as aulas do Rafael, né? Então era programação dinâmica estocástica, programação dinâmica dual estocástica, método de Newton-Raphson para fluxo de potência. E o Rafael foi um grande professor meu, ali junto com o Mário, né, para me ajudar a entender um pouco desse mundo que eu estava entrando. E em que momento, Barroso, assim, isso durou quanto tempo? Ou seja, até que se fala, poxa, agora me sinto, entendi. É lógico que a gente está sempre aprendendo, a máxima, né? E é fato. Mas em que momento você falou assim, não, cara, agora tá, beleza, faz parte desse negócio? Em que momento que você... Eu acho que 3 horas, depois que eu comecei a ter a primeira conversa com o Mário e com o Rafael. Eu fiquei tão eletrizado, e o Mário foi tão encantador, né, no que de fato ele me contou, e que tudo se realizou. O Rafael foi tão competente na arte de me treinar, que eu falei, gente, é isso.
Aham. E eu entrei de cabeça naquele mundo da energia, né? A gente começou a trabalhar, e então veio o valuation na época da Gerasul, na privatização da Gerasul, lá no final de 98, depois outras ações, eu terminei meu mestrado, eu queria muito fazer um doutorado fora, né? Mas aí eu lembro que no ano 2000, eu tive a oportunidade em 2001, sair fazendo doutorado na Noruega, os noruegueses pagavam tudo e tal, isso é uma maravilha. E o Mário me disse, olha, vamos ter um racionamento aí, possivelmente, a situação está muito ruim, e você pode ficar aqui e me ajudar, porque eu vou precisar ajudar o governo, e nós somos isso aqui, 6 pessoas, né, com você. Então, eu acabei ficando. E aí entramos para ajudar o governo, esse processo de ajudar o governo foi muito enriquecedor para mim, porque eu era a pessoa que fazia ali, junto com outros colegas, né, que tinham na PSR, as contas que apoiavam todo o apoio que o Mário Veiga deu à Câmara de Gestão da Crise, depois ao Comitê de Revitalização. E a minha carreira foi crescendo de ser um modeleiro Aham. matemático Aham. para ser uma pessoa com uma visão mais de regulação, mercado, economia, e com isso me desenvolvi mais como uma pessoa que tem uma capacidade de pensar sobre o setor, tem uma visão sobre o setor, e aí o resto eu acho que a gente conversa ao longo do tempo de hoje. Então, ok, isso passa ali, né, a gente falou disso, passa o racionamento, 2001, e o mercado, pô, a gente teve, né, a gente está gravando aqui, como eu disse, nos estúdios da Fontana Filmes, e hoje, na parte da manhã, a gente teve uma outra muito boa conversa, assistam, já está no ar, é o podcast que a gente conversou com o Luiz Fernando Viana, que você conhece muito, da Delta, do grupo Delta Energia, e o Viana estava exatamente falando desta época aí, né? Quer dizer, Mercado Livre querendo chegar, já existia desde 95, mas ainda não tinha sido validado, não tinha acontecido, né? Está começando a acontecer, inclusive, a gente pode dizer agora, vamos falar um pouco disso. Mas as renováveis, começava a haver uma perspectiva, uma possibilidade de eólica naquele momento, solar ainda estava muito incipiente, mas a possibilidade de outras fontes, as térmicas, o gás. O que você traz, o que você percebeu naquele momento ali? Vamos falar de 20 anos para trás, Barroso. Qual que era a diferença do setor elétrico brasileiro ali em 2000, vou puxar um pouquinho, tá? 2004, 2005, 2006, né? O que se olhava? Quais eram os conflitos pós apagão, né? Pós racionamento? Olha, Guilherme, veja bem, o setor, quando eu comecei, tá, final de 98, início dos anos 2000, era um setor que ele tinha uma participação das hidrelétricas na matriz de 95%. Então, 90%, 95% era hidrelétrico. Então, nós tínhamos características em termos de preços de energia no MAI, né, o Mercado Atacadista de Energia, o PMAI, eram preços que tinham uma característica um pouquinho diferente das que temos hoje, mas foi um setor que, rapidamente, depois do racionamento, ele ganhou, pela ótica comercial, muita ênfase na segurança de suprimento e na diversificação da matriz. Então, vieram as térmicas, um programa prioritário das termoelétricas, as renováveis, as novas renováveis, né, não hidrelétricas, vieram ali a partir de 2008, 2009, com a cogeração, a parte da biomassa da cana, a eólica e tal, mas o mercado de comercialização, ele começa a deslanchar mesmo em 2004, mais ou menos, 3, 4, no pós-racionamento, quando o PMAI, o preço de energia do MAI, que é o primo, né, o irmão do PLD que a gente tem hoje, naquela época caiu absurdamente para um valor que era praticamente zero. O Brasil, inclusive, botou um piso no preço do MAI para que evitasse que o preço fosse a zero. E as primeiras empresas de gestão de energia, eu lembro bem da Comerc, lembro bem da Delta, apareceram nesse mercado para começar a criar esse processo transacional de energia, que era tirar um consumidor que pagava, na época, eu lembro bem, R$60 o megawatt-hora de tarifa de energia na distribuidora, para pagar 3, 4, 5 vezes a menos, né, no Mercado Livre, numa operação que até envolvia um pouquinho de risco por parte das comercializadoras, que era uma arbitragem muitas vezes contra o PLD, geradores com muita energia sobrando também queriam vender barato, mas o Mercado Livre começou a crescer a partir dali. Mas foi um ambiente, ali em 2004, com o Lula 1, né, com a ministra Dilma Rousseff, no Ministério de Minas e Energia, onde o nosso marco regulatório ele cresceu muito para garantir a segurança de suprimento. Então, nós tínhamos os leilões, tínhamos um mercado regulado muito grande, um mercado livre muito residual, e, basicamente,
o que era o mercado de energia do Brasil era um pouquinho de Mercado Livre, eram os autoprodutores, a turma como a Vale, a Gerdau, os consumidores grandões que tinham sua própria geração, e eram os consumidores regulados. Quando você fala os produtores, ou a indústria, ou os atores do setor que tinham a sua própria geração, que é algo que a gente tem hoje mais perceptível, né? O que era isso? Era hidro? PCHs? Hidrelétrica, grande parte hidrelétrica, acho que a totalidade. Eram hidrelétricas que foram construídas ali justamente durante o período do racionamento, né? Até que vieram para tentar ajudar a evitar um racionamento mais profundo, ou mesmo um racionamento, mas que atendiam cargas dedicadas. Então, são arranjos, por exemplo, hoje que você tem com várias hidrelétricas existentes, Itá, Machadinho, tem vários exemplos que grandes consumidores Você deu acabam uma sendo. ideia de uma PPP, né? Ou seja, já que você não consegue me fornecer energia, permita-me falar bobagem aqui agora, tá? Tá gravado, mas é isso mesmo. Então, eu próprio, permita-me, então, produzir a minha própria energia. Seria isso? Foi Exatamente. Era uma parceria privada, era um PP, era um acordo privado, porque era um consumidor privado. Porque eu não tive poder antes, eu podia antes, eu podia gerar a minha própria energia? Olha, Pegando... você não tinha tecnologia. Sim. Você não tinha tecnologia. Se naquela época nós tivéssemos... Mas permitido era. É como é hoje, né? Hoje você botar uma solar fotovoltaica na sua residência, fazer própria solar remota e tal. Naquela época a tecnologia não estava disponível, não se falava ainda em geração solar com os custos que a gente tem hoje, né? Claro. Então, naquela época, a autoprodução de grandes cargas, o consumidor que tem 200 mega, 300 mega, 1 giga e tal, ele vai para projetos que são maiores e, naquele momento, eram as hidrelétricas as grandes candidatas. E foi daí que a gente cresceu. E aí viemos com a eólica, com a solar, aí tinha biomassa, e esse processo foi diversificando, as térmicas continuaram chegando. Até hoje, a gente chega aqui em 2024 com um sistema que, quando eu entrei, era ali 90%, 95% hidrelétrico, hoje ele é 50%, 55%, 48%, ou 48%. Já desceu do menos, Da né? última vez do que eu menos vi na pra metade, né? Seria um marco, né? A maioria é hidrelétrica, já não Hoje é mais. Já não é mais, né? Então mudou muito muito próximo, o sistema. mas não é mais. E vai mudar, né? Fora a revolução que a gente tem pelo lado do consumo, né? A relação do consumidor com a energia hoje é completamente diferente. Até se você volta no racionamento, se você comparar o racionamento de energia, os efeitos na população, com os efeitos que teve a privatização da Telecom, a Telecom, por exemplo, todo mundo não tinha celular, aquela confusão dos orelhões e tal. Então, houve a privatização, o serviço melhorou, a população achou bacana. No caso da energia, você teve uma privatização, ou começamos a fazer, e teve o racionamento. Então, a sensação para o consumidor, na época, que foi muito explorado pelo governo Lula I na eleição, era, poxa, privatizou, deu besteira. Então, hoje, o consumidor tem uma visão já mais avançada, melhor compreendida sobre os dilemas da energia, graças à imprensa, a capacidade de comunicação que o setor gerou. É interessante isso que você está colocando e como é que algumas circunstâncias... Lógico, eu vou dizer algo aqui, as coisas estão associadas, né? Aí um matemático com um economista, a economia ela tem essa capacidade de criar as correlações, né? E aí você traz um ponto que o Viana, hoje, na conversa que a gente teve de manhã, ele falou exatamente isso, né? Que havia-se um receio ali em 2001, em função do racionamento e da vinda do primeiro governo Lula, de voltar a uma estatização, porque o modelo, pegando a tua fala aí agora, porque o modelo não tinha funcionado, né? Então, o modelo não funcionou e, na verdade, não foi o que aconteceu, ainda bem que não aconteceu, ainda que também a gente levou muito tempo para chegar, para estar no ponto que a gente está hoje. Agora, Barroso, um tema que aí a gente também, observando, lendo, né, a gente tem muita gente boa no nosso setor, colocando as suas percepções. E eu percebo, e aí te perguntando um pouco, queria a tua opinião nesse sentido, que a gente mudou. O setor elétrico é um outro setor elétrico, né? Ele veio acontecendo todas essas transformações e entendo eu que talvez aí nos últimos 5 anos a intensidade de variáveis aumentou ainda mais, né? A gente entrou com temas que a gente não tinha anteriormente. Não tinha GD anteriormente, a gente tem hoje quase 32 GB de GD. Imagina isso. Você vai falar um pouquinho de EPE, eu vou voltar contigo na EPE,
uma coisa que eu brincava é que a EPE errou em todas as previsões dela de GD e não teria como ela acertar, porque ninguém acertaria. No mundo, né? Eu trabalho no mundo inteiro, ninguém acertou em nenhum lugar. Pois é. E aqui o nosso caso é um caso muito. Totalmente. Eu tive a oportunidade de rodar e contar os dados da GD no Brasil, aqui na América Latina e em alguns países da Europa, representando naquele momento ali a BGD, e teve ocasiões de o pessoal perguntar se eu tinha certeza do número que eu estava falando. Você tem, na Espanha aconteceu isso, você tem certeza desse número que você trouxe? Eu só faço isso. Então, você tem uma GD crescendo, você tem a eólica também, né, cada vez com mais potência, as outras fontes, né, o próprio biogás, biometano, as PCHs buscando novamente um protagonismo. O ONS preocupado, como é que ele administra isso? Eu só tinha antes entre aspas, que olhar um fluxo, e agora é uma porção de outras variáveis que eu preciso controlar. Como é que é esse universo elétrico, falando só de Brasil, tá? Óbvio, que a gente está vivendo? Olhando como hoje CEO da PSR, né, o bom do podcast nosso é que vai lá na frente, ele não obedece à linha do tempo, ele volta, e a gente vai voltar em alguns outros pontos que são importantes, mas nesse contexto. Olha, eu acho que hoje o Brasil ele passa por um desafio, que novamente não é só do Brasil, que é o desafio de saber lidar com uma matriz que é muito diferente daquela que a gente tinha há 20, 30 anos, e que até o horizonte, muitas vezes, das pessoas que estão em cargos de decisão nessas organizações, né? Muitas vezes, quem é o diretor de planejamento, operação e tal, de um operador no mundo, ou de um planejador no mundo, são pessoas que vieram de muito tempo no setor e que acabam, naturalmente, as suas equipes, utilizando as práticas do passado para operar o que vai ser o sistema do futuro, né? Isso não é o caso mais. Eu acho que o que a gente aprendeu no passado não dá para a gente usar mais no futuro, porque a gente tem novos riscos, então, riscos climáticos, por exemplo, o efeito, não é um risco, mas o efeito da variabilidade do sol, do vento, na produção de energia. Temos crescentes restrições operativas, por exemplo, na produção das hidrelétricas. Antigamente, você esvaziava e enchia um reservatório com muito mais facilidade do que hoje, onde tem interferências crescentes pelo uso múltiplo da água para irrigação, navegação, controle de cheias no reservatório, uma série de outros usos que acabam exigindo mais do operador. Eu acho que o operador hoje ele tem uma matriz que ele cada vez controla menos do recurso que ele tem, cada vez menos ele controla de onde vem aquele recurso. Essa energia ela pode fluir da rede de distribuição para a rede de alta tensão e vice-versa, e o operador ele vai ter que cada vez mais tomar risco nessa operação para se antecipar a esses efeitos que ele não mais controla. Então, o estoque que o Brasil sempre pôde gerir, que era o reservatório das hidrelétricas, ele passa a ser um ativo mais e mais valioso. Enquanto as baterias não forem econômicas em grande escala, no fundo, aquele armazém de água é o que ele pode ter de fonte de energia para compensar a variabilidade dessas fontes todas. E esse armazém de água também tem um risco climático, porque a mudança climática está aí e os efeitos adversos, né, que ela traz estão cada vez mais pronunciados. Então, hoje, a operação, não estou falando de planejamento, ela tem uma outra cara e ela exige mais das pessoas que lá estão, a começar por um mindset diferente. Então, é procurar o melhor modelo matemático, a melhor técnica de previsão, precificar corretamente os serviços do sistema, justamente para que a gente possa, como operação, né, pensando em operação, mandar para o planejamento as informações de quanto efetivamente custam cada uma daquelas fontes para operar, para que o planejamento atue equilibrando sempre segurança e custo para o atendimento da demanda do Brasil. Se a gente não fizer isso, vai ser sempre um desespero. Liga todas as térmicas em determinada hora, desliga tudo na hora seguinte. E, caramba, não tem vento, liga aí, mas não tem água, liga as térmicas de novo e tal. E aí isso cria, na percepção popular, não entre técnicos do setor, uma sensação de bagunça completa, né? Quase que eu trouxe o Zóio, ele está dando pulo lá. Calma, já vou te chamar. Hoje o Frog vem também, que nós vamos falar nos jabutis aí. Mas para não perder a linha do tempo aqui, e aí foram 17 anos e 6 meses de PSR, né? Ou seja, de 98, 99 até 2016.
E aí tem um hiato aí, né, não sei se você sai da PSR, eu imagino que sim, e vai para a EPE, que é a Empresa de Pesquisa Energética. Quase 2 anos de EPE. Como é que foi essa ida para a EPE, né, que é um ente fundamental nessa discussão nossa, e o que você viu lá, qual a experiência que você traz de lá? Não, poxa, veja, isso foi uma doideira completa na minha vida, né? Quer dizer, eu vinha de uma PSR, a PSR voando, eu trabalhava no mundo inteiro, viajava o mundo inteiro, uma vida muito tranquila, sob controle, e eu indo dar uma aula de programação linear na PUC, me toca o telefone, e ó, convite para você ir para a EPE, tem que ser entrevistado pelo ministro amanhã. Aí eu fui entrevistado pelo ministro Fernando Coelho Filho, né? E eu não sabia quem era Fernando Coelho Filho, fui na entrevista vendo no celular foto do ministro, para pelo menos falar com a pessoa correta, chamar de ministro a pessoa correta. Cheguei lá, ganhei a posição, fui escolhido e decidi sair. E decidi sair muito por quê? Porque eu vinha de uma agenda de ser muito propositivo e muito crítico de algumas coisas que estavam acontecendo no planejamento e na operação. E eu fiz um exercício que, acho que está na hora de parar de jogar pedra, está na hora de ser vidraça. Então, eu preciso tentar dar a minha contribuição e ver qual é a confusão que eu vou armar lá. E fui, me joguei. Com muito pouca informação, não sabia muito bem o que tinha na EPE, não conhecia muito bem a EPE, conheci algumas pessoas. Cheguei lá, a PSR tinha 60 pessoas, a EPE 420. Né? Chega um mundo de gente. Desculpa a ignorância, Brasília, né? Não, Rio de Janeiro. A EPE tinha uma sede em Brasília, que eu devolvi, porque era um escritório vazio, que era uma gastação de dinheiro praticamente à toa, uma representação que a gente moveu para dentro do Ministério para economizar, mas no Rio de Janeiro, ficava ali no Rio Branco 1, e um time maravilhoso, maravilhoso, pessoal fantástico, eu brincava que a EPE era como se fosse a PSR de 400 pessoas, ou que a PSR era a EPE de 60 pessoas. Time de primeira, todo mundo trabalhador, todo mundo consciente dos problemas e tal, e um pessoal com muita vontade de entregar. Então, juntou, eu tinha uma energia, e tem uma energia muito grande, muita vontade de fazer, a gente começou a fazer bagunça, né? E começamos a não só mudar a EPE internamente, com muitas coisas de gestão, como também a empreender, entre aspas, no setor elétrico e trazer novidades, trazer medidas, RenovaBio, REAT, Combustível Brasil, Consulta Pública 33, Gás para Crescer, modelo de decisão de investimento, novo plano decenal, uma série de coisas que eu acho que a EPE acabou crescendo muito, e eu também, naturalmente, como empresa, e todos ali como pessoas, e conseguimos transformar uma direção que a gente vinha de país, ali, num determinado caminho, e nós conseguimos pegar o transatlântico e dar uma alinhada para uma outra direção, uma direção que começou a ser pautada essa cabeça de abertura do Mercado Livre, que não, a ideia, é até interessante contar isso, a gente, quando fez a CP33, para abrir o Mercado Livre, a ideia era menos abrir o Mercado Livre, porque o Mercado Livre era legal, mas era mais abrir o Mercado Livre, porque a gente imaginava um grande crescimento da GD. E a gente dizia, esse negócio da GD vai explodir, e quando ele explodir, é bom que o consumidor tenha pelo menos a capacidade ou a possibilidade de escolher entre a GD e o Mercado Livre. Porque se a GD pegar esse mercado, lascou-se. Acabou que o Mercado Livre não foi aberto na velocidade que a gente queria e hoje a situação, a GD deita de braçada, né? Nata de braçada, aliás. Né? Mas foi isso, basicamente. E governo Temer aqui, eu imagino, né? 2016, certo? O governo Temer, eu sou uma pessoa completamente apartidária, apolítica e tal. Eu passei assim, na minha tomada de decisão, eu nem imaginei que era governo Temer. Né? Eu até só me toquei que tinha trocado o governo depois que eu tive umas reuniões em Brasília com o próprio Temer, que eu falei, caramba, esse negócio mudou. Mas a minha cabeça era muito trabalhar e entregar algo que eu acreditava que o setor merecia, como energia como um todo, não só elétrica, né? Olhando biocombustíveis, gás natural, óleo. Então, e aí a curiosidade, de novo, de algo que não foi pensado na conversa prévia nossa, qual o papel da EPE, Barroso? Cara, a EPE é o seguinte, a EPE, eu acho até que a EPE e a PSR, elas têm uma cabeça muito parecida, né? Quer dizer, veja, a PSR, ela ganha vida transformando ideias em algoritmos, métodos e produtos que geram valor e benefício aos seus clientes, né, e à sociedade. Eu acho que a EPE é igualzinho. A EPE, ela é uma geradora de ideias, ela é uma empresa que ela apoia o Ministério de Minas e Energia, então a EPE não tem uma caneta decisória, mas ela tem
o poder de decidir ali uma calha de um rio por onde a água passa e que vai nortear, né, todo o processo de formação de políticas públicas. Eu acho que a EPE ela tem, na atividade de planejamento, hoje, mais do que nunca, a responsabilidade de restabelecer a nossa governança energética, que virou uma bagunça completa, com essas interferências todas que a gente tem de cada fonte brigando pelo seu espaço, mas a EPE é um órgão de assessoramento do Ministério, de altíssimo nível, de altíssima capacidade de inovação, para se antever as mudanças tecnológicas do nosso setor, nossa indústria, e, com isso, permitir que os negócios se desenvolvam com menos fricções. Eu acho que é um pouco essa Esse a é o cabeça. papel, a característica. E concomitante à presidência da EPE, né, só reforçando aqui, você foi presidente da EPE nesse período, de 16 a 18, você também fez parte do board, ou seja, da ONS, né, do conselho? Isso, do conselho, quer dizer, eu era conselheiro da EPE e o presidente da EPE, ele Uma cadeira. ele tem uma cadeira no Conselho Nacional de Política Energética, no CNPE, e ele tem uma cadeira no Conselho do ONS, o que foi uma época muito interessante, porque o ONS, naquele período, que foi sob a gestão do Luiz Eduardo Barata, ele também estava passando por um processo grande de ajuste interno, prática de gestão, operação. Então, deu muita sinergia, muita simbiose boa. Porque é uma senhora experiência, para dizer o mínimo, né? Não, totalmente. Viver EPE, viver ONS, viver CNPE também. E tudo com um ministro muito jovem, um ministro muito ativo. O Fernando era um cara nota de 0 a 10, ele é nota 15. Pô, um cara muito dinâmico, muito querendo fazer, entendia dos problemas, se esforçou, estudou. Isso dava um dinamismo que o meu dia, né, tinha 40 horas, tranquilamente, uma semana de 250 horas no mínimo, né? Processo bem intensivo, diria. Bem elétrico, né? Bem elétrico. Deu um diário de uma vida elétrica aí. Porra, se deu, isso aí. Então, aproveitando, aí, você que está nos vendo, eu já falei, olha o perfil dos entrevistados que a gente tem aqui, das entrevistadas, só gente que conhece, que tem história do setor elétrico para contar. Não perca, se inscreva aí para ativar o sininho quando a gente tiver podcast novo no ar. Barroso, e aí acaba o período do EPE, o Barroso vai para onde? Cara, acaba o período do EPE, o Barroso vai ver o Iron Maiden na Europa. Aí tem uma particularidade. Aí essa eu vou ter que perguntar. Porque o pessoal escuta assim, vai ouvir o Iron Maiden na Europa, certo? Aí achou que você foi para um show do Iron Maiden na Europa. Vou trazer um dado aqui. Quantos shows do Iron Maiden você já assistiu? 174. Viu aí? Vocês que estão filmando aí. 174. É bastante, né? Não é um fanatismo, é uma doença mental, né? Isso, vamos falar de um bom português, né? Mas é bastante. Mas... E pode ser mais, né? Você conhece, você já voou com os caras? Já. Isso aí já. Histórias privadas são histórias privadas. Aqui são as histórias elétricas, né? Aliás, não, e é elétrico isso, né? Opa, se é. Os caras são. Agora, e você trouxe uma curiosidade, eu achei bacana quando a gente estava conversando, que você, nas suas palestras, inclusive, você usa referenciais, falas da própria banda e de coisas do rock que você também viu e vê, não é isso? É isso. Eu acho que a comunidade do rock and roll é uma comunidade muito unida e uma comunidade que tem perfis muito diferentes, profissionais, níveis sociais, de riqueza e tudo mais. E isso une muitas pessoas, traz até uma união que eu acho que o mundo hoje precisa, né? Então, eu acredito muito que, através do som do rock, a gente pode produzir um mundo melhor. No caso do Iron Maiden específico, que, para mim, é um negócio que está acima de qualquer fanatismo, já virou uma doença, né? Não tenho a menor dúvida disso, mas eu acho que o Iron Maiden tem valores, que são valores da minha vida. Então, integridade, zero de corrupção, não é corrupção financeira, é corrupção técnica. Os valores da banda, a visão de tocar o mesmo som, não se vender a uma rádio, e que levaram ao sucesso da banda Monstruoso hoje, são mantidos. Uma capacidade de sempre entregar, né? O Iron Maiden é uma banda de palco, o Iron Maiden é uma banda que entrega ao vivo, né? Na linha de quem sabe faz ao vivo bem. Esses são valores que eu levo. E eu levo muito conceitos que os caras da banda defendem, que eu acredito também. Não é porque é o cara da banda, não, porque as coisas que eles falam que eu não acredito também eu esqueço, que são poucas. Mas o Bruce Dickinson, o cara diz o seguinte: olha, você é uma empresa, se você tem consumidor, você já morreu, se você tem cliente, você vai morrer, e você, para sobreviver, você precisa ter fã. Né? Pô, o seu cliente tem que ser seu fã. Exemplos de empresas que seguem essa técnica, né? A Apple. Quem tem um iPhone? O iPhone é o telefone mais caro, ele é o mais ineficiente.
Ele é o pior telefone, possivelmente, de todos eles. Mas quem tem um iPhone só troca pelo outro iPhone. E assim vai, né? Desculpa aí. O meu também, eu tenho meu iPhone, está aqui, eu tenho um iPhone e certamente outros telefones são melhores do que esse, mais baratos, mas você troca por outro iPhone. Então, essa questão Por quê? Porque a Apple te conquista, né? A Apple é uma marca que faz com que seus clientes sejam seus fãs. Assim como é o Iron Maiden, como é o Kiss, como é a NV, como é a Starbucks, como é a Harley Davidson, como tem várias Tesla, e assim vai, né? Você se sente parte daquele negócio. Você se sente parte, se sente conectado. Na energia, essa conexão ela precisa ser criada através de um serviço, porque a energia é um produto que você, enfim, não tem cheiro, não tem cor, você não vê, não tem nada, mas é a mesma ideia, né? Eu mesmo brinco, se eu tiver uma comercializadora, um gerador que queira me vender energia por um preço igualzinho das outras, mas que ele me dê, sei lá, uma revistinha do Iron Maiden ali, eu vou para ele. Né? Então, me conquistou e talvez me fidelize. Até que esse meu exemplo é mais específico, né? Mas aí tem um ponto que eu acho que é interessante que você está trazendo, e eu não tinha pensado ainda sobre isso, porque no final do dia, ou como consumidor, a gente está consumindo energia, né? E como é que se diferencia consumir energia, certo? Claro. Você já acendeu a luz, não importa. Então, é um desafio. Você vai ganhar no serviço, né? Não tenha dúvida, no serviço. A empresa que entregar um serviço melhor, e aí cada consumidor, cada cliente ou cada fã vai ter um perfil diferente, tem que estratificar. Então, o residencial gosta de alguma coisa, o residencial rico gosta de outro, ou o comercial pequeno de alguma coisa, o comercial grande, industrial. Assim vai, não é uma empresa industrial grande que vai valorizar, ganhar uma bicicleta quando você muda de fornecedor, não é isso. Mas quando a gente vai para um varejo, é só a gente ver o que os bancos hoje têm feito. E eu acredito muito nesse conceito. O seu cliente precisa ser seu fã. A gente hoje na PSR tenta praticar isso o tempo inteiro e eu acho que várias organizações no Brasil buscam também. Isso não é uma novidade, mas é algo que me foi trazido pelas apresentações que eu vi lá do cara do Iron Maiden, do Bruce Dickinson, que eu falei, pô, esse negócio está certíssimo, né? Além de outras ideias malucas também. E aí, como que o Barroso volta? Ou quando, ou por quê que o Barroso volta para a PSR? Cara, eu saio da EPE, vi 18 shows do Iron Maiden em 2018. Era sério, né? Era sério, vi 18 shows, fui para Estônia, Finlândia, Suécia e tal. Você saiu e foi ver show mesmo. Fui ver show, fui trabalhar na IEA com o Fatih Hall, que é o diretor-presidente, voltei para o Brasil e eu estava desempregado. Eu não tinha emprego, eu não tinha parado para pensar na minha vida, estava vivendo rock and roll, né? E eu não voltei para o Brasil pensando em ir para a PSR, assim como eu não saí da PSR pensando em voltar para a PSR. Eu me desconectei da PSR, saí, assinei tudo, fui embora. Mas a oferta que a PSR me fez, que o Mário Veiga me fez, o Mário, meu mentor, gênio e tal, foi muito legal, né? De, olha, você vem para cá para assumir aqui a minha sucessão como CEO da empresa num projeto de crescimento da gente, a gente entrar por outros mares, energia como um todo, está numa parte mais de carbono. E eu fui, pulei e voltei para a PSR. Encontro a PSR já com ali 80 pessoas, 85, nós hoje somos 150, então, crescemos pra caramba. Dobrou, né? Dobramos. Você volta em 18, não é isso? Voltei final de 18, início de 19, para ser preciso. Comecei lá 1º de janeiro de 19. Né? Enfim, e aí o desafio, a história da PSR, eu acho que fala por si só, uma empresa maravilhosa, as pessoas, o time e tal, eles que fazem a empresa, né? Eu ali acabo ajudando mais a fechar algumas pontas. Ok, tá bom, mas tem um trabalho, a gente sabe que tem um trabalho sem dúvida, do gestor aí, né? É fundamental o maestro. Eu te conheço, mas é o ponto que eu discordo, às vezes, onde eu discordo. Falei que eu discordava de você em algumas coisas. De 19 para cá, Barroso, a gente acelerou essa transição energética. Sim. Que, aliás, você usa um termo, quando a gente conversou no Enase, você usa um termo diferente, né? Eu acho o nome transição energética uma armadilha. Eu acho que esse é um conceito europeu que ele vende a ideia que para você fazer transição energética, você tem que sair do ponto A para o ponto B, você tem que deixar de ser um país sujinho para ser um país totalmente limpinho, né? E aí a gente pode até parar, né? Pois é. Eu já posso, aí o Brasil, mudei de fase. O Brasil, né? Já é ali, aí tem gente, o Brasil já fez a transição energética. Também acho que não é por aí, porque nesse processo de países sujinhos virarem limpinhos, veio muita tecnologia, né? Vieram muitas fontes de produção nova, medição inteligente, comunicação e tal. E esse processo que afeta, seja você um país muito sujo, pouco sujo, médio sujo, limpo, médio limpo, não interessa, afeta todo mundo, aí sim, ele está transformando
a forma como a gente lida com a energia. Então, o que eu tenho dito é que, no conceito que a gente precisa reduzir a quantidade de carbono em tudo que a gente tem, o mundo, através da tecnologia, está passando por uma transformação energética brutal, que está mudando a forma como a gente produz, como a gente transmite e, principalmente, como a gente consome e lida com energia. Porque nós estamos deixando progressivamente de ser consumidores que a gente lida com a energia acendendo, apagando a luz e pagando a conta, para ser consumidores que, através de um aplicativo, vai ter mais informação, vai ter mais curiosidade, energia vai ser vendida junto com telefonia ou vice-versa, você vai ter um produto junto, e aquilo vai gerar um engajamento que, sobretudo para a geração Z, eu acho que hoje a gente tem aí, o Brasil é muito campeão, né, em geração Z, vai gerar ali muita conectividade, e isso pode transformar a forma como o futuro da energia será nas nossas vidas, né? E não só no Brasil, acho que em todos os países. Tá bom, muito bom, muitos temas e por uma ansiedade bem razoável, eu fico com um ponto aqui, eu já falei com o nosso multitelespectador, eu vou chamar um amigo agora, que ele hoje vai trazer um amigo dele. Então, eu vou chamar aqui no nosso quadro, que você já sabe qual é. Antes disso, siga o nosso canal, você não precisa, não tem custo, não precisa assistir, ainda que, se você não assistir, você vai perder essas conversas. Eu vou chamar aqui no quadro Botando Pilha o Zói. Zói, vem cá. Além do Botando Pilha, nós vamos falar do nosso amigo Jabuti. O Jabuti não pôde vir. Normalmente, o Jabuti fica em Brasília. Então, vem o Frog, que é amigo dele, e acaba fazendo, sabe, Barroso? Trazendo um pouco desse contexto. E o Zóia, no teu caso, ele falou, nossa, Guilherme, tem coisa demais para perguntar para o Barroso, até porque a gente tem uma visão muito parecida. Não sei se a nossa divisão é com ele mesmo, como você pode ver aí, ele é um atributo que ele tem. O Zóia também tem uma característica, o Frog também tem uma característica especial. Tem tanto tema controverso que a gente está vivendo, é natural, né? O setor que está crescendo, setor que é pungente, setor que tem a ver com a discussão climática, né? Se a gente fala de descarbonização, nós vamos olhar para o setor elétrico, naturalmente, né? Aí você fala, a vida está se tornando mais digitalizada, nós vamos olhar para o setor elétrico. A gente vai falar que você tem hoje uma maior democratização na possibilidade do consumo, do uso, da geração de energia, setor elétrico. Então, eu não sei se é porque a gente está vivendo e vive no setor elétrico, mas parece que é a bola da vez, né? Acho que a gente viveu várias eras de gestão, né? Gestão de recurso humano, gestão de meio ambiente, gestão da informação e tal, eu acho que agora a gente vive gestão da energia. E aí, ele tem uma opção de pergunta e não sabe por onde começar. Mas uma primeira que ele fez foi, Guilherme, pergunta para o Barroso, a gente cada vez mais colocando potência no setor. Cada vez mais a GD querendo colocar potência, e toda a discussão de GD que você conhece, a solar centralizada querendo o espaço dela, a eólica, seja onshore, offshore também, com essa discussão, o hidrogênio verde esperando com projetos já, alguns mais reais que outros, mas aí acontecendo. Primeira pergunta do Zóia para você, Barroso. E aí? Cara, essa é uma discussão assim, bem boa, né? Porque, no fundo, por uma ótica puramente econômica, pegando a tua formação, que eu compro, acredito e defendo, a gente só deve construir nova oferta se tiver demanda para essa oferta, né? Construir oferta sem ter demanda gera-se um desequilíbrio enorme, e que tem consequências que são muito complexas, algumas até nem imaginadas, né, quando esse excesso de oferta foi causado, como o vertimento, o curtailment, essas coisas, né? E a grande verdade é que o Brasil, ao longo dos últimos anos, ele começou, através de subsídios e modelos de negócios totalmente desenfreados, criando uma competitividade para a energia nova maior em relação à energia existente. Então, a energia nova vem, desloca a energia existente, essa existente não vai embora, ela fica aqui, pode botar a usina no carrinho e tirar, e esse empilhamento de usinas novas junto com as existentes gerou
um excesso de oferta em relação à demanda, né? Esse excesso de oferta hoje é muito causado pela entrada da geração distribuída, que tem um modelo ali do nosso net metering super generoso, tudo mais, o desconto da meia TUST que as renováveis têm, o próprio modelo de negócio da autoprodução por equiparação, que não cria o autoprodutor que de fato investe na usina, enfim, tem uma série, e fora as decisões que o Congresso mesmo acabou interferindo. É por isso que ele veio, né? Projetos. Ele veio porque disse O que tem recado, jabuti para também evitar por uma aí. história longa, né? Poxa, a gente tem mais oferta do que demanda porque essa oferta está sendo remunerada, uma grande parte dela, por fora do mercado. Então, tem subsídio aqui, tem incentivo ali, tem benefício de desconto a colar e tudo, mas não paga custo aqui, não paga o encargo ali e tal. E esse modelo é um modelo que desequilibra, eu acho que os fundamentos econômicos como um todo, acaba até prejudicando, né, usando um português neoclássico erudito, sacaneando o gerador né, prudente que apostou no mercado e tudo mais, e cria um processo louco de cada fonte buscar pelo seu privilégio, né? E esse processo ficou mais maluco ainda quando o Brasil deixou de ter um crescimento de demanda acelerado. É porque ao não ter demanda, aí todo mundo quer mais ainda conseguir o seu espaço, o seu leilão, o seu subsídio e tal. Os que não defendem subsídio são os primeiros a correr atrás do subsídio. E as novas demandas, eu acho que o Brasil tem um crescimento orgânico, muito associado à indústria, eu acho que está retomando, mas as novas demandas de peso, como, por exemplo, data center, hidrogênio, eletrificação da indústria, isso leva mais tempo, isso não é uma coisa para agora. Data center com IA, para IA, Center com é IA 10 e vezes tal. mais. E pior que é, mas Não, quando, ou melhor que é, né? é Eu o não sei. melhor que é, né? Mas Enfim, quanto que o Brasil pode abocanhar disso? Isso. 3 GB até 2030, 3 GB até 2028. Não é uma coisa que vai trazer 12 GB, 8, não é transformacional. O hidrogênio, acho que o hidrogênio a gente vai fazer, ok, vamos ter alguns giguinhas aí, mas também não acho que vai ser a curto prazo nada transformacional. Então, a gente tem esse reme-reme, e você dizer o seguinte, olha, não vou agora fazer mais investimento, ninguém quer. Agora é óleo offshore, por exemplo, olha, eu quero aprovar o projeto. Ótimo aprovar o projeto. Mas se aprovar um leilão na sequência para trazer mais investimento, trazer investimento de offshore, na minha opinião, acaba sendo uma burrada se a gente não tiver demanda associada. Se tiver, acabou o problema. A gente vai discutir se a fonte é competitiva ou não, se é cara ou barata. Mas eu acho que tem essa gestão que a gente perdeu muito a governança energética sobre a expansão. Por isso que eu brinquei na minha fala sobre a EPE, que eu acho que a EPE tem uma responsabilidade de, através do planejamento, buscar trazer de novo a governança energética para os eixos, né? Então, talvez você já tenha respondido um pouco, mas só para quem está nos assistindo, e o que eu estava pensando aqui é, como é que resolve isso? Ou seja, porque o que eu percebo é o seguinte, todo mundo está vendo o problema, ou todo mundo do setor, vai, né? Só para figura de linguagem. Cada vez mais você diz, olha, nós estamos chegando num ponto muito complicado, né? Está ficando insustentável, ou fica insustentável dentro da perspectiva do subsídio, né? da conta da CDE, aí uma fonte grita, não, mas espera aí, não sou só eu, já viu lá também, olha o quanto que gasta de CCC, não, mas espera aí. Então, assim, e aí eu acho que passa por essa questão, né? Se a gente tivesse carga suficiente, acho que ninguém estava discutindo, né? E a gente já tinha resolvido uma porção de problema, mas não vem na mesma velocidade, não está vindo na mesma velocidade. Como é que resolve? Então, essa é uma pergunta muito boa, né? Assim, mesmo que nós tivéssemos carga suficiente, eu acho que não ter carga só acelera esse processo, essa fragmentação. Ter carga, eu acho que colocaria na mesa outros problemas que a gente já tem hoje. Porque você atender novas cargas com subsídios, atender novas cargas de forma ineficiente, tampouco resolve a equação que a gente precisa resolver. Eu acho que para resolver isso, a gente precisa primeiro consertar os sinais de preço no curto prazo. Eu acho que os recursos eles têm que ser cada vez mais precificados por aquilo que eles aportam e cobrado por aquilo que eles causam ao sistema, né? Então, se você é um recurso intermitente ou variável, que você deixou de produzir na hora que o sistema mais precisava de você, você tem que pagar o preço de quanto custou substituir aquela energia que você não entregou. Esse sinal é um sinal econômico para dizer o custo da sua fonte, da mesma forma que se você é uma fonte que agrega quando o sistema precisa, tem que ser recompensado. Se é uma fonte que traz para o operador a necessidade de manter uma reserva operativa ali para te acomodar, tem que pagar também. E assim vai. E essa precificação do curto prazo, que é a gente consertar o mercado de curto prazo,
É um processo que eu acho que a gente está bem atrasado, a gente não faz isso de uma hora para outra, mas que é preciso fazer. Precisamos parar os subsídios, né? E esse processo de parar os subsídios é uma insanidade, porque a gente tem que tirar os subsídios, os explícitos e os implícitos. E uma série de outros pequenos ajustes que a gente precisa fazer. Esse conjunto de propostas, ele foi até pensado na minha, quando eu estava no governo, na gestão do ministro Fernando Coelho Filho, e foi colocado pelo Ministério de Minas e Energia em discussão com a sociedade, através de uma consulta pública, número 33. Nós estamos falando de quando? 2017, 16 a 17. Ou seja, né? 7 anos debatendo 8 anos, praticamente. ao mesmo tempo, é bomba relógio, né? E esse assunto se perdeu, da vida e tal, novas tecnologias vieram, armazenamento, que naquela época nem eram contempladas. Mas, assim, eu acho que esse ano, 2024, a gente teve um evento, nesse ano em abril, que foi uma reunião com o presidente Lula, com 8 especialistas, que até eu estive presente, onde basicamente o diagnóstico para o presidente foi: presidente, a primeira coisa que a gente tem que fazer para sair do buraco é parar de cavar o buraco. Então, a gente tem que parar de cavar o buraco que a gente mesmo está cavando para o setor elétrico. E o presidente, naquela reunião, ele captou muito bem os recados, ele gerou, na minha visão, um ambiente político para que o setor elétrico fizesse um movimento para sair desse buraco que a gente se encontra. Esse movimento político, e aí, finalmente, ufa, eu sou complexo, te falei, esse movimento político, finalmente, para ele conseguir responder a tua pergunta, ele precisa de uma liderança. Essa liderança não virá do mercado, descentralizada, é muito difícil. Mesmo que você tenha 4, 5, 6, 8 associações se colocando de acordo para um projeto, vai ter a 9ª, 10ª. Eu acho que tem que vir do governo. Um governo forte, com uma aliança forte com o Congresso, para fazer um projeto de país. E eu acho que o empoderamento que o presidente Lula deu aos atores do setor, ao ministro Alexandre Silveira, para conduzir esse processo, criou uma janela de oportunidade. Se a gente vai aproveitar ou perder, aí eu acho que é com nós, setor, né? Mas eu acredito que o time técnico do Ministério é bom, pode fazer um bom projeto, que comece a consertar algumas coisas. Também não tem, Guilherme, vamos fazer uma reforma do setor, aperta o botão, reformou o setor. Não é assim que funciona. Acordei modernizado. Não é assim. Você começa a botar uma pirazinha, outra estaca, outra estaca, e ao longo de um período você constrói uma ponte. E esses pilares que a gente precisa começar a colocar. Mas a gente precisa de uma liderança técnica e uma liderança política que consiga comprar esse debate. Caso contrário, a fragmentação ela vai perpetuar, eu acho, por ainda bastante tempo. 2 perguntas, o Zóia já não pergunta mais, já gastou as deles. Uma do Frog, que é amigo do Jabuti, que não veio, está em Brasília, e depois uma minha. Pergunta do Frog, ok, né, você vê, passa pela política. Sim. Né? Você traz o relato aí dessa reunião, me lembro quando aconteceu, foi coincidência ali das datas do Fórum Líderes de Energia, que aconteceu no Rio, né, do nosso amigo Marcelo Moraes e tudo, e na ocasião, na sequência ali dos dias, até a gente falou muito disso no evento, e aí, nesse contexto político, Barroso, o que a gente vê também do outro lado é uma pressão, muitas vezes, do Congresso, e é por isso dos jabutis, que entrou nessa discussão, a pauta é energética, então entra nessa discussão energética, e aí você vê de tudo, né? Então, você tem gente que não é técnico, que é político, que está defendendo algum interesse, é normal da política que se defenda interesse, mas que acabam impactando no setor elétrico. Eu tenho uma analogia que eu faço, que eu gosto muito, que é mais ou menos você começar a discutir se a lei da gravidade é impositiva ou não, sabe? Aí você põe uma bancada e fala, não pode, que negócio é esse? Como é que uma lei dessa chega e se coloca e tal e tudo? Quer dizer, você fala, cara, tá, mas e se a gente for contra, né? O que vai mudar? Eu acho que o setor elétrico ele é um pouco parecido com isso, né? Acho que vai chegar uma hora, que aí a minha pergunta, então emendando, ou seja, nós temos um contexto técnico, passa pelo técnico, porque é técnico, energia tem uma lógica energética que está por detrás, e do outro lado tem essa questão política, e se a gente não conserta, a pergunta minha, como é que para? Como é que resolve? A gente quebra, né? Eu acho que até o Paulo Pedrosa, presidente hoje da Brás, uma pessoa que foi o secretário executivo quando eu era presidente da EPE, foi o cara que me ligou, me chamando para ir para a EPE, foi o Paulo junto com o ministro. Ele tem uma frase que eu acho muito legal, né? Cada iniciativa dessas é absolutamente justa, ela gera um benefício, né? E esses benefícios são vendidos como sendo benefícios grandes e tudo mais,
mas no fundo ela está gerando mesmo um mal, um malzinho, né? Assim, um malzinho que vai se distribuindo ao longo do tempo, e o Paulo diz que a prática do bem localizado acaba gerando mal distribuído, porque cada fonte, cada tecnologia, cada pedido que gera um bem ali, no fundo está gerando um pouquinho de um mal que se distribui, né? E o Gerson Kelmer, que foi diretor-geral da ANEEL, fundador da ANA, também tem sido muito vocal, junto com outros colegas, que se a gente não oferece esse processo, a gente quebra o setor elétrico, né? E quebrar como setor elétrico é o pior do mundo para a gente, porque seria... Quando você diz a gente quebra Financeiramente, financeiramente ou a gente quebra... porque tem um outro risco, desculpa fazer um corte na tua fala, Barroso, que é o risco técnico, o risco da entrega de energia, Então, né? eu ia Ou seja, chegar lá, no né? final estamos falando aqui, acabou a energia. Por Eu quê? ia chegar lá. Então, a quebra financeira, né, ela é uma quebra que a energia mais cara não é a que você não tem, a energia mais cara é que você não pode pagar. Tá? Então, a energia que você não pode pagar, basicamente, ela pode gerar uma revolta social da população, como tem acontecido em outros países, assim como a gente pode ter incapacidade de pagamento da população na cadeia de valor, isso afeta a prestação do serviço, e aí sim a gente vai para o risco físico, que é uma coisa que acontece em vários países, já acontecendo e tudo mais, e que a gente hoje até não fica muito preocupado com isso, porque o sistema está bem, reservatório cheio e tal, daqui a pouco a vazão melhora, tem acesso de oferta e tal. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque essa desorganização financeira ela tem consequências que podem ser muito adversas. E quando você vai para o mundo dos jabutis, né, veja, a única lei, você falou bem do físico, a única lei que o setor tem que obedecer, tá, é a lei de Kirchhoff, que é a lei que rege, simplificadamente, o fluxo dos elétrons no sistema de transmissão. Essa lei não se importa com o Congresso, nem nada, funciona ela mesma. E essa lei de Kirchhoff, ela, de fato, traz consequências, como agora do curtailment, né? Tem uma série de subsídios aqui e ali, produzimos excesso de ofertas localizados, não tem demanda para todo mundo, não tem transmissão, pá, tem que jogar fora alguém. Esse é um efeito puramente, agora mais elétrico até, mas que pode ser energético lá na frente. Os jabutis, o grande problema, o Brasil sempre teve jabuti, países sempre tiveram jabuti, é normal, é do processo de negociação do toma lá e da cá e tal, e esses jabutis, eles cresceram vertiginosamente, cresceram aceleradamente, exponencialmente, muito ali no contexto da privatização da Eletrobras, que foi quando o governo, naquele momento, topou aceitar que, em troca da privatização da Eletrobras, seriam construídos 8 GB de termoelétricas com características específicas. Essa negociação, na minha humilde visão, ela foi o estopim para basicamente sinalizar que, opa, agora podemos tudo. E aí o Legislativo, na melhor das suas intenções, começou a fazer uma série de pleitos e negociações que o Executivo acabou não conseguindo frear. Então, os jabutis residuais, pequenos, eles sempre existiam, sempre foram parte do debate. Emenda é parte do debate. Mas o que é assustador é quando a gente condiciona a venda de uma empresa a construção de 8 GB de térmica, é quando a gente, por exemplo, aceita construir 4 GB de térmica, mais 4 de PCH, mais um projeto de hidrogênio na região Nordeste e tal. Porque tudo isso, Guilherme, tem méritos. A gente precisa de térmica? Claro que precisa de térmica, eu sou o primeiro a dizer que precisa, tá? Talvez não aquelas térmicas, talvez mais térmicas do que aqueles 8 GB, mas com características um pouquinho diferentes. Vamos pensar um pouquinho. Pensar um pouquinho, por volta da rede de gasoduto, vamos usar o gás nacional e tal. Então, o que deixa, acho que, o setor um pouco exasperado, algumas pessoas, é a falta de estudo, de conhecimento sobre as propostas sendo feitas. E eu sempre tenho dito aqui, né, ao Zói e ao Frog, para vocês dois levarem de correr cada essa conversa, custos não são biodegradáveis. Você não vai fazer com que os custos desapareçam de uma forma biodegradável. Custo, cara, é fixo. Então, o custo está aí, ele vai ser pago. E o que está acontecendo é que nós estamos empilhando muitos custos, muitos deles indevidos, num consumidor que cada vez menos vai ter a capacidade de efetuar esses pagamentos. E com modelos de negócio que fazem com que transações, né, tenham valor ao eliminarem o pagamento desses subsídios a alguns consumidores, isso gira uma espiral, que é uma espiral da morte, que no final do dia, o último consumidor a migrar para o mercado pode ser que tenha uma conta muito grande, né? Então, esse é um dilema. O penúltimo já não paga, né? Não é um problema só do Brasil, não, tá? Mas é um problema que aqui ganhou contornos maiores por uma série de questões, né? O desafio é grande, né?
Não, graças a Deus, né? A gente gosta de desafio, né? Se não gostássemos... Muito bem, é isso, né? Bom, chegando aqui na reta final, muito boa a conversa, viu, Barroso? Excelente. Acho que a gente ficaria aqui, acho que a gente pode até pensar numa volta aí, né? Deixa passar, diz que tem alguns shows do Iron Maiden e tudo, deixa passar essas datas aí, a gente marcar e repensar ou repropor, né, algumas coisas, outros passarão por aqui e a gente vai formando essa massa crítica de visões e percepções, né? Tem sido assim no DUV, né? Mas de quem tem essa história elétrica toda aí para contar, qual foi o momento mais elétrico, se a gente pode dizer assim, da vida do Luiz Augusto Barroso? Puta, cara, essa aí você não combinou comigo não, hein, cara? Tem que pensar agora aqui, rapaz. Mas isso tá nos podcasts, tá? Peraí, você não está assistindo até o final. Eu tô no 2x, né? Você tem que ver lá, tem sim. Vem cá, são muitos, cara, é difícil, como todos que passaram aqui, né? É difícil às vezes você pensar num só, veja, eu tenho 25 anos de carreira, trabalhei, poxa, em mais de 35 países no mundo inteiro. Mas pode ser da vida, tá? Pode, não precisa ser vida... só o profissional com o pessoal e dizer, olha, esse momento da minha vida ele foi elétrico. Não, eu assim, pensando na forma global, né? Eu tenho uma vida excelente, uma esposa maravilhosa e tal, mas eu acho que o momento, assim, para mim, talvez mais elétrico foi a minha ida para a EPE. Eu acho que o processo de chegar na EPE e ver uma empresa com tantos talentos, uma empresa com tantas pessoas boas, uma empresa que a cada pessoa que eu conhecia, eu descobria que eu não sabia alguma coisa, que aquela pessoa me agregava, uma empresa que me trouxe pessoas que hoje são amigos de vida, né, e que me gerou uma quantidade de conhecimento, e que da mesma forma que eu acho que eu ajudei muitos ali a transformar as suas vidas, essas pessoas transformaram a minha vida, pela ótica técnica, pela ótica da gestão. Eu acho que foi um momento que eu vivi ali conectado no 765 KV, 24 horas por dia, pilhado, não conseguia parar de pensar outra coisa, consegui ver meus shows do Iron Maiden, mas tive ideias e voltava, e a gente tinha um ambiente de trabalho ali com o Pedrosa, o ministro Fernando Coelho Filho, o Paulo Gabardo, uma pessoa fantástica, o Rutelinho, uma pessoa espetacular, amém, Ricardo Brandão, o Ricardo Faria, o Rafael Ferreira, que trabalhou naquele time, a galera da EPE, o Thiago Barral, por exemplo, um menino de ouro, que ficou sem trabalho porque a gente cancelou os leilões, se reinventou na EPE, virou diretor, presidente, hoje secretário. Sobre essa turma toda, o Barral, eu queria até fazer... O Barral é um menino de prata, tá? Ele vai se tornar um menino de ouro quando ele vier aqui. Barral, aí, viu? Eu já cansei de te convidar, vem cá contar confirmar essas histórias aí que o Barroso está dizendo e tantos outros mais nomes que você trouxe aí, claro. Essa galera foi demais, cara. Diz que ali foi o momento. Guilherme, ali foi o momento elétrico. Como de vários, a PCR tem milhares, mas ali acho que foi assim, o choque pelo desconhecido e pela necessidade de ter que me adaptar a entender um ambiente completamente diferente, tudo que eu tinha visto na vida. Muito bom mesmo. Já fazendo os agradecimentos finais aqui, eu queria agradecer a você que nos acompanhou até aqui, até agora, né, nesse papo elétrico, agradecer o time aqui da Fontana Filmes, que está conosco nesse projeto, de contar a história do setor elétrico brasileiro com os nossos personagens, pessoas que vivem o setor. Esse é um papel que o DUV tem feito, né, de trazer aí essas percepções, visões, críticas e histórias, claro, também. Agradecer a Go and Grow, que é a empresa nossa aí de marketing, que ajuda a gente também a contar um pouco, divulgar isso tudo aqui. Agradecer a você, obrigado, Luiz Augusto Barroso, matemático, roqueiro, flamenguista que está abdicado, mas eu sei que sim, aposentado, né? Eu acho que, bom, tudo bem, eu ainda sou praticante, mas uma pessoa que conhece muito o nosso setor, que traz, né, sempre essa crítica, e a crítica verdadeira, independente, né? Eu falei isso logo no início aqui, né, em alguns momentos, eu concordo com o Barroso, poucos eu disse, poxa, eu penso diferente, mas é saudável, mas principalmente por ter vindo e ter trocado essa ideia conosco aqui. Obrigado mesmo. Prazeraço. Demais. Beleza. Vamos falar mais. Vamos sim. Gente, é isso. Obrigado a todos.